Estamos aqui com a presença do senhor Wilson Careca, personalidade do futebol piauiense, brasileira e mundial. O objetivo é entrevistá-lo especialmente para a Cidade Web TV com o entrevistador Oswaldo Olho no Olho. Teremos o grande prazer de conhecê-lo e apresentá-lo a todos com muitas perguntas sobre futebol e particularidades interessantes. Vamos à entrevista. Então estamos aqui na residência do senhor Wilson, conhecido Wilson Careca, né? Se não falar o Careca, o pessoal vai ter dificuldade, algumas pessoas de lembrar. Assim, carinhosamente, respeitosamente, nós o chamamos de Wilson Careca. Então, a finalidade de estarmos aqui, como disse, é entrevistar o nosso amigo, que para mim, se não for o maior nome do futebol, do esporte de Piauí, é um dos maiores. Para mim, o senhor é uma personalidade do esporte de Piauí, pelo que o senhor já fez e que a partir desse momento nós vamos tentar registrar para passar para Piauí, região e para o mundo, porque a internet hoje é mundo. Então eu espero assim que essa nossa entrevista e as respostas do senhor principalmente sirva de referência, sirva de exemplos para essa geração atual que pratica o esporte, que pratica o futebol. Além disso também eu acho importante prestar uma homenagem ao senhor em reconhecimento pelo que o senhor fez aqui em Piauí. As pessoas residentes aqui, inclusive o jovem de uma maneira geral, que são muitos que praticam o esporte aqui, o futebol principalmente, precisam saber de ótimas referências, pessoas que conseguiram dar bons exemplos quando praticavam o futebol e que perdurou para sempre. Isso é muito importante, o jovem saber. E creio que essa entrevista, essa gravação que nós estamos fazendo com o senhor aqui, sem dúvida nenhuma será a de maior audiência, de maior acompanhamento. Essa é a minha impressão. Espero que as perguntas sejam acessíveis, que as perguntas sejam respondidas pelo senhor. Então, mais uma vez, senhor Wilson, um abraço, uma gratidão muito grande e quero saber do senhor, se eu já posso começar as perguntas. Pode começar, estou feliz e preparado. Muito bem. Então, vamos aqui a algumas perguntas para o senhor Wilson. Primeira pergunta, senhor Wilson, o apelido do senhor só tem esse, era o Wilson. E foi no Piauí, né? E foi no Piauí, antes não. E foi aqui? Só aqui ainda cheguei o Wilson ainda, sem ser careca. Aqui é que eu fiquei com esse apelido. Consegui esse apelido. Muito bem. Muito feliz, sou muito conhecido, muito fácil. E às vezes esse problema careca ajuda muito. Só o Wilson tem mais o Wilson, né? E passa a ser característico, né, senhor Wilson? Porque o mineiro, de uma maneira geral, principalmente de cidades menores, nós somos assim identificados mais com o apelido, não com o nome propriamente dito. Geral, né? Então, pois é. Muito bem. A segunda pergunta é assim: em que jogo que o senhor foi descoberto como assim, para ser indicado a um profissional, fazer uma peneira? Qual o jogo que o senhor foi descoberto? Deus é muito perfeito. Eu era engraxate na minha terra, tinha 12 anos. Apareceu lá um viajante de Belo Horizonte, numa sapataria escrita Futurista, e lá eu engraxava sapato na frente. Eu tinha 12 anos nessa época. E esse senhor entrou lá e eu vi quando ele falou para o dono da sapataria, falou: Carlos, eu sou Carlos, eu preciso de um jogador de futebol aqui, levar um jogador de futebol aqui de Caratinga. Aí eu vi quando sou Carlos, eu também olhei, é claro, era menino, muito inocente. Eu vi quando o dono levou o dedo e mostrou para mim que estava agachado no pé de um cliente engraxando sapato. Aí eu vi quando o moço: não, cara, eu quero um homem, isso aí é um menino. Ele falou: não tem homem igual esse menino. Ele falou: opa, aí não, cara. Eu falei: E com isso começou minha vida de futebol no mundo. Graças, meu bom Deus, não ficou só no Caratinga, não ficou só em Minas Gerais, não ficou só no Rio, que eu fui à Europa 2 vezes. E com isso começou minha vida, achei uma beleza. E aí o homem pegou, me trouxe para Belo Horizonte, para o Atlético Mineiro. Treinei de manhã no Atlético, quando foi à noite,
apareceu lá o Strich, o Dorival Knipper, atrás de mim à noite. Se tinha um menino lá, assim. Aí o rapaz do porteiro falou: eu tenho. Ele começou hoje, treinou hoje. O senhor podia chamar ele para mim. E me colocou no carro, porque ele era o técnico do Vila Nova. Aí me arrastou para Nova Lima e com isso nunca mais parei, graças a Deus. Isso significa, Wilson, que você, você falou dos 12 anos, você já tinha uma personalidade definida, você já demonstrava uma boa criação familiar, né? Porque tem equilíbrio, o senhor demonstra nas suas respostas um equilíbrio humano, um equilíbrio família, um equilíbrio de convívio mesmo, né? Esse o Strich é o meu primeiro técnico, famoso em Minas Gerais, no Brasil inteiro, começou lá no Flamengo e tudo. Esse homem, por exemplo, eu devo ele, não devo mais, infelizmente, há muitos anos ele foi embora. Mas esse Strich eu devo obrigação ao Strich, que eu, quando chegar lá em cima também, onde é que ele está, eu vou ter uma pessoa para me ficar junto dele, porque foi para mim quase que tudo, a não ser os meus pais. Né? Muito bem. Uma outra pergunta aqui, senhor Wilson. Se o senhor já levou vermelho durante a prática do futebol, o senhor levou alguns vermelhos, nunca levou vermelho? Não, engraçado, eu não era muito contente não com o tipo de juízo, não, mas o técnico sempre chamava a atenção da gente, né? Falou: não faz não, porque te expulsa. Então com isso também eu fui amaciando, mas eu era meio implicante no início, mas depois eu cheguei no lugar, né? Talvez pelo motivo do senhor ser um jogador mais técnico, não é? Do que eu hoje posso falar isso, porque eu tô velho, então eu posso usar. Eu fui muito bom jogador de futebol. Parabéns. Fui excelente, graças a Deus. Parabéns. Eu fui muito bom jogador. E isso hoje eu posso falar. E hoje eu estou com o quê? Hoje eu estou velho, então eu posso falar. Agora, naquele tempo eu não podia, porque eu estava começando. Aí isso lá, fulano está mascarado. Perfeitamente. Mas hoje eu posso falar, fui um grande jogador de futebol. Quando cheguei lá, eu tinha o quê? Quando cheguei em Belo Horizonte, eu saí no estado de Minas. Não era fácil, não. Você chegar lá num dia, um menino igual eu, saí no outro dia no estado de Minas. Então, à frente do estado. E a partir daí saí diversas vezes. Eles iam no Nova Lima entrevistar os jogadores, eles davam para ver: chama o Wilson lá para mim. Tá? Então isso para mim é um orgulho. Impressionante. Nossa Senhora. Muito bem. Já brigou em campo alguma vez, Wilson? Sim, não deixou durante de brigar. Não deixou de brigar, né? Mas eu no campo, modéstia à parte, era muito clássico, então dificilmente eu era pego. Esses caras que chutam os outros, dificilmente acontecia isso comigo. O senhor tinha também um certo respeito pelos adversários? Também, né? Muito bem. Chegou a revidar alguma jogada, uma entrada, um momento, um jogo difícil, aquele jogo disputado, mesmo beliscado, e o senhor recebeu uma jogada e chegou a revidar? No meu treinamento no Vila Nova, no Nova Lima, que o Strich saía de Belo Horizonte onde ele morava e ia nos treinar lá em Nova Lima. Eu me lembro de um domínio de bola que eu tive dentro da área e o back central veio, eu passei a bola debaixo da perna dele, chamava-se Juca, e apanhei ela do outro lado e chutei de primeira e foi o gol. O Strich, que era um homem seríssimo, fechadão, tirou a pinta da boca, veio cá e me abraçou. Esse é o grande momento da minha vida como jogador, foi esse. Muito bem, a pergunta a seguir, senhor Wilson, é um jogo inesquecível, aquele jogo que o senhor pode recordar nesse momento que mais marcou a trajetória do senhor? O jogo inesquecível foi o jogo contra o Atlético lá no, como é que se diz, Lourdes, era o campo do Atlético. E coincidentemente foi a minha estreia no Vila, nesse jogo à noite lá no Atlético. Eu tinha ido para o Atlético e tinha saído do Atlético e fui para o Vila. E naturalmente a torcida está toda de pé hoje para xingar o Elemento, por que ele não ficou no Atlético, foi o meu caso. E eu me lembro que logo no início do jogo houve uma penalidade a nosso favor e eu fui para tal de barreira, antigamente tinha isso, a barreira, fazia 6 pessoas na barreira. E eu fui na barreira, mas fiquei com a perna aberta na barreira.
E o rapaz já sabia disso, o rapaz quer bater, então bateu, não deu outro, 1-0 para nós e tudo. Então é uma das coisas que eu lembro com saudade, porque eu era menino na época, para ter essa inteligência de fazer isso, era menino. Esse jogo se deu por volta de que ano, Sr. Wilson? Mais ou menos. 54, mais ou menos. E o jogo terminou 1-0 para o Vila. Momento de alegria mais marcante na vida do senhor como futebolista? Foi quando eu joguei em Belo Horizonte e o time de São Cristóvão foi jogar contra nós lá em Belo Horizonte, e chegou lá, o Santo Cristo, que era o jogador do São Cristóvão, achou graça em mim e perguntou se eu não queria ir pro São Cristóvão. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque nós vamos à Europa daqui a 5 dias. E havia interesse de nossa parte. Eu falei, pô, isso me agrada muito. Aí eu sou na diretoria do Vila, acertaram detalhes, né, da minha ida, preço e tudo, e com isso eu fui embora, e uma semana depois eu estava dentro do avião para a Europa. Então, para isso, foi essa alegria que não passa, né? Então, a primeira proposta consagradora foi do São Cristóvão, Rio de Janeiro, num jogo no BH. Isso, jogo lá em Belo Horizonte, e com isso eu fui embora, não voltei mais, né? Aí fiquei lá. Estava defendendo Vila Nova. E depois eu fui para São Cristóvão e acabou. Fiquei no São Cristóvão uma vida lá no São Cristóvão. Muito bom. Muito bem. Lembra do resultado do jogo? Lá esse dia, que o São Cristóvão, eu não lembro bem do resultado lá. Eu lembro do convite e sei que o salário, você vai 2 dias antes para mandar fazer o terno para você. Não esqueça disso. O convite foi tão impressionante que apagou todas as outras lembranças. A maneira de falar, né? E com isso eu fui lá, né? Me levou no alfaiate, naquele tempo, que isso, naquele tempo. Que lugar da Europa que o senhor esteve? Eu fiquei na Europa, para você saber, eu fiquei 3 meses e 22 dias a primeira vez. Porque lá não era como hoje, que ia, fazia o jogo e vinha embora. Não existia isso naquela época. Então eu sei que o roteiro nosso foi Rio, Recife, Dakar, Lisboa. E de Lisboa aí nós começamos na Europa o nosso roteiro. E a partir daí, só depois de 3 meses e 22 dias é que retornamos ao Brasil. Muito bem. Tinha que permanecer por uma temporada. Temporada justamente por causa do poder do gasto. Tinha o Zé da Gama, grande empresário na época, que mandava. Então não somos nós. O jogo dele, por exemplo, estava lá à noite, ele chegava e falava, amanhã nós vamos jogar lá em Grenoble. Pertinho ali de Paris e tudo, o jogo vai ser tantas horas. Ele dava as ordens lá e despedia da turma e ia embora. E ia caçar mais jogo, porque ele era empresário, ele vivia disso. Então depois disso, ele voltava no outro dia, amanhã nós vamos estar na Alemanha. Sim, tantas horas vai ser o jogo, então ele só passava. Momento de tristeza, senhor Wilson Careca, um momento que ele chateou. A tristeza, eu admito, é que quando começa a chegar a idade, começa a aparecer a tristeza, né? Então, com isso, você não deixa de falar, não estou triste não, mas não, quando você começa a chegar a idade, né? E fora disso, não fui o elemento em campo, brigador, não. O senhor sentiu muita tristeza, senhor Wilson, quando o senhor pressentiu que estava na hora de parar? Gente chega, e quando chega lá, aquela companheirada na hora de ir embora é outra coisa, despedida da gente, então vai lá despedir, então até a próxima, se Deus quiser, isso vai juntando. E eu fui sozinho, fui embora para o Rio na minha vida, de menino aí de 13 anos, e voltei um velho, pá. Quer dizer que então, o negócio meu foi só eu e Deus, quer dizer, não teve... Saudades, senhor Wilson. Do que o senhor sente mais saudades desse tempo de prática do futebol? Engraçado, quando eu fui embora, comecei minha vida profissional, eu comecei minha vida sem mãe viva. Minha mãe já não era viva mais. Então, com isso, eu passei a ter só um pai. E com isso, telefone, saudade tem. Depois disso, fui lá umas 2 ou 3 vezes, inclusive julgando na minha terra. Era a saudade daqui, o mais é você sonhando, porque eu sei que quando ele é jovem, ele não pensa em outra coisa, não sei, principalmente naquela época. Na época o futebol era todo e qualquer campo estava lotado quando você chegava para jogar e tudo. Então com isso.
Eu entendo então que a saudade que o senhor tinha era o próximo jogo, né? A próxima partida. Acabava, você ficava preocupado. Campo cheio, será né? que eu vou ser escalado ou não, né? Então é isso. Impressionante. É uma frase especial, senhor Wilson, que o senhor poderia deixar para nós, como, não sei, como incentivo, como melancolia, positivamente falando, uma frase especial do senhor. Eu, quando chegar lá em cima, que Deus me perguntar, Wilson, que você quer voltar, o que você quer ser? Se o senhor me deixar jogar futebol lá embaixo, eu impressionante, feliz, né? Maravilha. Eu fico feliz, e se o senhor me deixar outra vez jogar futebol, não precisa com mais nada. Senhor Wilson, o conselho que o senhor daria aos jovens praticantes do futebol hoje? O elemento hoje que começasse a jogar futebol é que respeitasse, né, os seus amigos dentro de campo e que não criasse tanto problema como cria um tal Neymar que tem aí. Só isso. Momento curioso na carreira do senhor, um momento que chamou mais atenção, prendeu a sua atenção, teve vontade de comentar, não teve oportunidade, qual foi? Foi eu jogando em Governador Valadares à noite contra o Siderúrgica e apareceu um senhor lá no vestiário querendo falar comigo. Eis que esse homem era aqui de Piuí, chamava-se Edgar Moraes. E ele foi acompanhado de dois amigos, que eu não pago a obrigação que eu devo a eles, que são daqui, mas na época moravam em Governador Valadares. Eles, poderosos lá em Governador, e muito, gostava demais de mim. E o Edgar foi justamente com esse homem, que o Edgar também era daqui, perguntar por ele se ele arrumava um jogador para ele, trazer aqui para Piuí. Aí ele dando a rir na hora, aí ele falou, por que você está rindo? Ele falou, porque o jogador que você está procurando, ele come lá em casa todo domingo. Eu filava a boia lá. Impressionante. Aí ele falou, então está confirmado então minha ida, eu vou na frente amanhã e você manda o rapaz para nós. Esse rapaz era aqui do Piuí. Esse senhor era daquele, hoje é morto. E assim foi uma das grandes alegrias que eu tive, né? De chegar, de vir morar em Piuí. Não decepcionar, que eu tenho certeza que nunca decepcionei. Muito bem. Quantos times o senhor já defendeu, senhor Wilson, em sua carreira? Eu comecei na minha terra que chamava, o time tinha o nome da cidade, que era Caratinga Esporte Clube. Esse era o clube meu, né, que eu jogava. A partir daí eu joguei num time que chamava-se Vargem Alegre. Tem um amor todos, porque o homem era prefeito do Caratinga, então ele morava nessa cidade, e com isso ele me levou para lá, onde eu vivi uma boa parte da minha vida. Me tratou bem demais da conta, ele, a esposa dele, tudo. Quer dizer, então seria o começo aqui, assim, com uma saudade extraordinária na minha vida. Mesmo agora, depois de velho, eu estava aqui em Piuí quando eu recebi o telefonema dele com a morte da vida. Isso depois de quase 50 anos sem me encontrar com ele. Então saber que o senhor lembrou, os filhos lembraram lá na hora de ligar para mim, explicando, isso infelizmente perdemos nosso pai. São coisas que na hora, é claro que machuca, mas é um machucadozinho suave. Entendi. É o machucado que você gosta de sentir. Não tem dúvida. É impressionante. Se tiver uma pessoa aqui especial que participou da carreira do senhor, da vida particular do senhor, sempre envolvendo o esporte, que é o objetivo da nossa conversa, da nossa entrevista, se tiver, a quem que o senhor agradece, especialmente, fora o Edgar, que o senhor acabou de fazer um agradecimento? Sim, o Edgar, esse aqui? Não. Esse Edgar foi quase que tudo, porque foi ele que me apresentou a diretoria do time que eu fui jogar aqui, sempre foi Atlético América. Mais contemporaneamente, senhor Wilson, o senhor José Guimarães, poderia ser um nome a ser lembrado? Não só a ser lembrado, de ser lembrado com justiça. Ele era o homem da época. Aqui, então, o senhor jogou no Atlético a vida inteira, nos dois lados. Ora um, ora outro. Era porque tinha na época uma tal de político, DN, PSD, então era uma beleza. O PSD puxava para lá, depois acabava lá com o PSD, eu vinha para o DN, então isso aí foi... Existia uma disputa acirrada, não era? Quem convidasse primeiro? Não resta dúvida. Muito bem. Por que escolheu Piuí para morar? Eu não dei conta de escolher. Eu cheguei lá e esse homem me levou, eu não sabia. Dentro do avião, não sabia que eu ia chegar em Piuí, Minas Gerais. Eu cheguei aqui num sábado, onde a diretoria do América já estava me esperando.
para um jogo de domingo contra o Formiga, aqui. Então eu não teve que escolher, mas fui muito feliz na minha vida até hoje aqui. Não tem melhor, não. Fui muito feliz. Fui e sou muito feliz aqui. Quantos gols o senhor fez na carreira? Que o senhor possa se lembrar? Muitos gols. Desde que eu jogava meio de campo também, mas fiz muitos gols, né? A maioria foi por aqui, porque aqui eu peguei eles dormindo, né, para jogar contra mim, então eu aproveitava e chutava muito forte na época e fiz muitos gols aqui. Quando o senhor jogava pelo América e pro Atlético, o senhor se lembra para quem que o senhor fez mais gols? Não saía muitos gols, não saía tudo 0x0, 1x0, não tinha goleadas nenhuma. E lá naquela época a gente era muito conhecido aqui, como é até hoje, graças a Deus, né? Então, chegava no campo lá, dava a impressão que você não sabia se você saía como é que se diz? Você saía na hora de trocar de roupa e misturava a mesma coisa, era cabine. Então foi uma cidade que e os domingos aqui, só Mineirão para lotar igual era, o campo do Atlético e o campo do América. Lotava até em cima e todo mundo torcendo. Era um momento muito bom aqui no Piauí. Impressionante. Bons tempos. Isso. Senhor, penúltima pergunta, quase terminando nossa entrevista, parece que não tem fim, mas é um prazer enorme, porque enquanto o senhor responde, eu fico viajando. Eu adoro esporte. Parece que a gente está lá. Você imagina um campo, nesse momento a mente da gente está um momento real, parece ser real. E para você ver como é que o mundo é, você não sabe o meu agradecimento num momento desse. O quanto eu sou feliz da pessoa me procurar, em tudo, gosto. Acho bem, prazer é todo nosso, senhor Wilson. Sou feliz demais com isso, acho bom demais com isso. Muito obrigado, senhor Wilson. Se o senhor fosse jogar em outra posição que não fosse aquela que o senhor defendeu sempre, qual a outra posição que o senhor gostaria de goleiro? Impressionante. Posição que não é fácil, hein? Por que, senhor Wilson? Eu era, porque criança era assim. Criança não tinha lugar para o sujeito lá na linha e tal. Eu falava, manda ele pro gol. Então, por isso, eu ia pro gol também. Garantia minha vaga. Volte ao tempo e conte uma história pitoresca, uma história engraçada que aconteceu durante a sua vida. Possivelmente tem muitas. Escolhe uma para contar para nós, para encerrar o nosso bate-papo aqui, nossa conversa amigável, muito importante. Eu vou contar um ano de futebol aqui no Piauí. Aqui no Piauí tinha o Bené Macedo, técnico. E nós fomos jogar em Bambuí. Chegou lá em Bambuí, a cadeia do Bambuí é atrás de um dos gols lá. Fica lá a cadeia do Bambuí lá. Aí começou logo o jogo, passou uns minutos, ele houve a penalidade a nosso favor. E os Bené, eu queria tirar a casca dele, que era para me pegar pelo pé, assim. Não deu outro pênalti, e eu falei, Bené, eu vou bater o pênalti. Ele resmungou, pode bater. Então. Aí eu falei, por que você está resmungando? Quer que eu bato? Não, aí ele falou assim, não, pode bater, não tem problema não. Aí eu fui também com raiva e bati para fora, eu bati a bola em cima da cadeia do Bambuí. Os presos custaram devolver a bola nova, e esse foi o grande aqui para mim de achar graça dele fazer. Que o Bené era danado, ele era implicante. Nossa Senhora. Mas deixa eu tirar uma dúvida aqui na minha mente, senhor. O senhor diz então, eu subentendi que o senhor bateu para fora de propósito? Propósito. Porque o senhor entendeu que ele deixou o senhor bater de má vontade. Ele não queria deixar que eu fosse bater na hora lá de dar a bola, né? E eu bati a bola com isso, a bola passou atrás do gol. Impressionante. E eles perceberam, alguém questionou? Perceberam, Lararaí, e ele falar, pois é, velho, você é bobo, você não deve escalar esse homem não, esse homem é doido, não sei o quê. E tem aquelas conversinhas de vestiário, né? Muito bem. Senhor Wilson, foi um prazer enorme estar aqui com o senhor, uma satisfação. Eu acredito que esse é mais um dos momentos que as duas partes não vão esquecer, entendeu? Porque eu fico muito grato, o senhor fornecer um tempo da sua vida aqui dentro da sua residência, para passar para todo o povo piauiense a sua trajetória. É um homem importante que nós temos aqui, enquanto os grandes ídolos da época tinham assim facilidade de fazer viagens para a Europa, o senhor também estava no meio deles, não era fácil não.
entendeu? Então o senhor é um peso, o senhor é uma pessoa importante e que apareceu uma pessoa aqui simples, humilde como eu sou, mas de coração grande, para dizer para Piauí que nós temos um homem que merece todo o respeito, que merece todos os cumprimentos, todas as saudações em nome do esporte de Piauí, região e, por que não dizer, o esporte do Brasil. Então, eu quero agradecer ao senhor imensamente pela sua simpatia, pela sua humildade, pela sua disponibilidade em nos responder essas perguntas que nós vamos registrar com muito carinho e o senhor vai ficar sabendo também de que outras pessoas, quem sabe o senhor será cumprimentado, o senhor será procurado, claro. E como eu, deve ter muitas pessoas aqui em Piauí que sentem paixão venerada, paixão com respeito à prática do esporte, que sempre fez, sempre irá fazer bem aos que praticam o esporte de uma maneira saudável, de uma maneira sadia. Então, da minha parte, de todo o coração, com todo o respeito, muito obrigado, viu, Sr. Wilson? Essa casa simples aqui, o companheiro e meu amigo, eu quero explicar para vocês que ela está aberta toda hora, viu? Então, toda hora que eu passar aí, eu estiver na porta, vocês que vêm, eu fico feliz de vê-los, fico feliz de vocês terem vindo. Estou muito agradecido. Muito bem. Então, muito feliz. É uma segunda-feira. Eu sou hora que não tem segunda-feira feliz, mas essa de hoje foi. Graças a Deus. Então, além de um ser humano praticante de esporte de ótimas referências, tem um homem acima de tudo, né? Sou feliz demais, sou feliz demais. Sou feliz como pai, sou feliz como esposo, fui feliz como filho, porque hoje eu não tenho mais mãe nem pai vivos. Então, não podia ter dia melhor, viu? Então, você pode... Quando passar eu estiver na porta, vem conversar comigo, eu fico feliz. Muito obrigado, então. Falamos aqui com o Sr. Wilson, conhecido como o Sr. Wilson Careca, personalidade do esporte, do futebol de Piauí. Isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, pastor.